começando agora o Mulungu Livecast, a série de trocas de ideias do Mulungu Cultural. Salve, salve família! Tá começando agora mais um Mulungu Livecast, a série de trocas de ideias do Mulungu Cultural, que esse ano, 2023-2024, foi contemplado pela Lei de Fomento à Cultura das Periferias, uma lei municipal vinculada à Secretaria Municipal de Cultura, a qual agradecemos também pela oportunidade, certo? Hoje, por favor, eu vou falar o tema, mas depois você aí da sua casa e vocês aqui no estúdio façam muito barulho. Hoje a gente vai falar sobre captação de recursos para projetos culturais. Senhoras e senhores, chamamos ninguém mais, ninguém menos do que Verinha Santana. Tem que respeitar, tá bom? Aqui subiu até o voucher do Mulungu Cultural depois que a gente te chamou. Até parece. Tô muito feliz que você tá aqui. A Verinha, eu sempre não acho que é rasgação de seda, né? Eu acho que é colocar nossa admiração assim para o mundo ver. Então, tive a oportunidade de trabalhar com a Verinha em diferentes lugares, mas eu acho que mais do que a oportunidade de trabalhar, o que me deixa feliz mesmo foi a oportunidade de te conhecer e de ser tão próxima a você hoje. Então, isso me alegra muito e vocês vão saber, porque vocês vão conhecer a trajetória dela hoje aqui. Então, eu te admiro demais. O Mulungu Cultural, também está muito feliz de você ter aceitado o convite, de estar aqui para trocar ideia com a gente e fazer essa troca geracional, passar uma visão também sobre um mercado que a gente está se inserindo, enfim, para as pessoas também que acompanham a gente ter esse direcionamento. Então, primeiramente, muito obrigada por estar aqui. Ai, que delícia! Bom, eu começo agradecendo aos meus ancestrais, ao útero da minha mãe, que me gerou e que me permitiu essa aventura. Agradeço aos ancestrais que sonharam muito que a gente estivesse aqui hoje, sim, realizando os nossos sonhos e não algo que foi imposto para que a gente fizesse. Isso é importante. E agradeço a todos os orixás, de ter colocado a Darinha na minha vida. Porque gente, vai ser assim hoje. Gente, é assim, a gente se ama. E é verdade, é fato. A gente vai ter que normalizar as pessoas falarem bem uma das outras na frente delas. Exatamente. E na internet também. Porque a internet até, a galera normaliza o ódio, É muito comum as pessoas se odiarem e ficarem falando mal uma das outras, ou falando do corpo, ou falando da roupa, ou falando da... Não, gente, chega, vamos parar com isso, vamos falar bem, Eu tô aqui para falar bem da Dara, esse é da Verinha também. Muito obrigada, Mulungu, muito obrigada a possibilidade da gente hoje está realizando um projeto através de uma política pública. Sim. Então, eu também enalteço a luta dos povos de cultura que vieram antes, dessas outras gerações que lutaram muito, que fizeram muito barulho para que a gente tivesse hoje um fomento à periferia, para que a gente tivesse hoje recursos direcionados a diferentes áreas e a diferentes estruturas sociais para a produção cultural, Exatamente. Massa. Axé. Axé. Para nós e para você também que está assistindo aí a gente, certo? Hoje, Verinha, a ideia é falar sobre captação para projetos culturais, mas antes da gente entrar no tema, acho interessante a gente saber da sua história, Então, se você puder falar um pouco da sua trajetória pessoal, de vida, e depois em como você se inseriu no meio da produção cultural, quando você passou a entender esse meio, quando você se inseriu de fato, acho que é interessante para daí a gente entender quem é você profissionalmente, de onde você vem, de onde você fala, para depois a gente entrar numas brisas mais diretas assim, da captação. Então, fica à vontade. Bom, então, minha gente, eu sou a Verinha. Eu, hora, assino como Verinha Nunes, quando eu estou muito ligada à minha mãe. Tem hora que eu assino como Verinha Santana, sim, quando eu estou muito ligada ao meu pai. Mas é a Verinha mesmo, é a mesma pessoa. Apesar de fazer mil coisas. Sim, versátil. Então, assim, eu sou uma mulher de 46 anos. Eu sou mãe da Bia, da Alice e da Nina. Eu sou filha da dona Josefa, dona Valda e do seu João.
dois migrantes nordestinos que vieram para São Paulo pelo êxodo nordestino, pelo racismo estrutural, de fazer com que pessoas pudessem trabalhar quase gratuitamente para outras pessoas, né, aqui no Sudeste. Então foi criada a ideia de miséria no Nordeste para que viesse uma maior quantidade de pessoas para cá, e eu sou fruto dessa relação, como tantos de nós, né? Tantos aí que estão assistindo a gente. Nasci em São Bernardo do Campo, uma cidade bastante... Tem gente da ABC ali na produção, o pessoal até lembrou. A ABC é Diadema, né? Piraporinha, nós. Então, assim, esse ambiente, né, esse território que é São Bernardo do Campo, Santo André, esse ABC, Diadema, é um território muito marcado pelas lutas populares, né? Meu pai, ele é um cara que ainda está vivo, mas ele sempre foi muito ligado às causas sociais, no sentido de luta social, né? Tipo sindicato, essas paradas. Sindicato, assim, busca de direitos, né? A acreditar que a gente deveria sim ter políticas públicas. Legal. Então eu fui criada num ambiente bastante propício a tudo isso que eu acabo fazendo. Sou a sexta filha desse casal, então eu acabo tendo muitas referências dos outros irmãos mais velhos que sempre foram ligados à arte, à política, ao corre, ao fazer acontecer, né? E assim como muitas meninas da minha geração e muitas meninas periféricas, assim como eu fui mãe muito jovem, fui mãe aos 17 anos, fiquei grávida aos 17 anos, fui mãe da Beatriz aos 18, mas eu tinha ali uma inquietude de que eu não poderia me casar naquele momento, porque eu já sabia, até por conta de todos esses processos estruturais, né, como o racismo, o machismo, a misoginia e todas essas outras questões que eu luto muito para que ficassem no século XX, mas elas permanecem muito presentes. Eu sabia que eu tinha que continuar de alguma forma. Sim. Então vim para São Paulo, sempre com esse sonho, né? A gente que mora nesses territórios que são fronteira, a gente tem esse sonho de São Paulo, né? A gente tem essa coisa de, em São Paulo a poluição é melhor, sei lá. Tem mais em São Paulo, sei lá, as pessoas são diferentes. A minha brisa em São Paulo é que tinha arte, tinha mais arte, né? Eu sou fruto de projetos sociais, então São Bernardo foi a primeira cidade do Brasil a ter um governo de esquerda. Isso eu não sabia. Foi a primeira cidade a ter um prefeito do PT. O PT foi criado lá, né? E o Maurício Soares foi o primeiro prefeito do PT e foi em São Bernardo. E isso marca uma mudança estrutural, porque ali a gente tem as primeiras oficinas culturais acontecendo, centros culturais como esse, no Casarão. Apesar de ser uma cidade que parou lá, né, nesse tempo, hoje é uma cidade que está muito sucateada em relação à cultura. Total. Né, o ABC está muito paralisado em termos culturais, mas naquele momento foi um momento mágico ali, que tinha aula de circo, aula de teatro, aula de audiovisual, aula de tudo. Isso era mais ou menos quando? Você lembra? Tipo, o ano assim? 1990, anos 90, comecinho dos anos 90. Então tinham essas referências que eram muito interessantes, porque a gente tinha essa profusão da arte muito forte na cidade, Teatro Abílio Diniz, vários Teatro Clara Nunes, vários teatros acontecendo e grupos de teatro sendo fomentados pela Secretaria de Cultura. E a gente tinha também uma profusão do samba, que é uma outra vertente muito interessante. Tinha um espaço, que inclusive depois eu preciso conversar com os produtores culturais presentes, que era o Chopapo. Chopapo? O Chopapo, esse ano passado, 2023, foi feito um documentário da Chic Show, que foi muito interessante. Eu vivi ali o revival, né? Várias coisas vieram na cabeça dessa época da Chic Show. E veio muito presente o Chopapo. E o Chopapo ele foi um celeiro de muitas dessas coisas que a gente ouve até hoje, sabe? Desse pagode 90. Toda essa galera do pagode 90 estava ali. Todo o movimento da Black Music. O rap.
tinha o campeonato de rap, assim, mesmo. Então, os primeiros shows de Racionais, os primeiros shows que aconteciam ali, RZO, muita coisa. Então, era uma profusão de muitas coisas acontecendo. Então, estou dando essa introdução porque isso me compõe, né? Toda essa rua, esse processo todo de coisas que aconteceu na rua, das coisas que aconteceu em casa com a política, das ideias e inconformidades que a juventude cria na nossa cabeça, né? Isso me trouxe para essa vontade de trabalhar com arte e trabalhar com cultura. Boa. Interessante, né? Mas é bom falar disso, de onde a gente vem, porque a gente começa a entender, inclusive, movimentos que... Não sei se para você faz sentido isso, Verinha. Porque, tipo, não sei se você sempre trabalhou com isso ou sempre foi um desejo, né? Porque, às vezes, também o ambiente que a gente tá leva a gente para um lugar, mas a gente acaba indo por outros caminhos, mas depois a vida se encarrega de falar, meu, é por aqui mesmo, né? Tipo, a sua base, né? Tipo, o seu envolvimento tem a ver com esse setor e tal. Comigo foi um pouco assim, não sei se com você também. Você já começou direto, apesar de você ter essas referências, né? Do social, artístico e cultural, já dentro de casa, dentro do território que você estava inserida. Você já iniciou atuando profissionalmente com isso ou você teve que seguir um caminho da vida e depois teve essa retomada? Eu acho que as pessoas que acabam conseguindo trabalhar só com o que elas sonham são pessoas que já são mais privilegiadas, né? Que já têm uma base de recursos que eu não tive, né? Meu pai, ele trabalhava na construção civil, era pedreiro, minha mãe era dona de casa, migrantes nordestinos. Eu nasci na Vila São José, ali na região do Ferrazópolis. E pra gente era tudo muito difícil, né? A gente tinha um hiato social, digamos assim, porque meu pai tinha essa coisa, por conta da política, talvez, e da formação dele, que era uma formação da rua, ele era analfabeto dentro dessa estrutura didática, né, que a gente tem, mas ele era um cara extremamente sábio, então tinha as coisas de muita leitura, né, de ele ser comunista, ele não curtia televisão, ficava meio preocupado sempre com o que a gente estava pensando, se a gente sabia as coisas, ficava ali com um negócio que chamava, agora para pesquisar, hein? Tinha um negócio, gente, antes do Google, bem antes, que chamava Almanac Abril. Bota o efeito aí. Gente, era um livro desse tamanho, vários volumes. Tipo e cada ano... Não, era tipo um guia que todo ano tinha o Almanac Abril, com o conhecimento da atualidade. Então, ali tinham pequenos trechos, como se fosse um Wikipedia, sei lá, é a tataravô da Wikipedia. e ali tinham pequenos trechos de conhecimentos totais, assim, tipo, o que é um átomo, até entenda a guerra, se fosse hoje, né? Entenda a guerra de Israel com a Palestina. É meio isso, assim. E meu pai fazia a gente decorar aquele negócio. Pra entendeu? Senão não ia no samba, senão não ia no chopapo, senão não namorava. Você também vai ler um livro e depois vai no Pagobreja. É isso, cultura. A gente pode fazer. Uma parceria Google e Pagobreja. Por que não? Livrar com as livrarias, né? Também. Editoras que quiserem, chama aqui no direct. Pode clicar aqui. Que aqui embaixo vai ter o e-mail do Monólogo Cultural, vai aparecer. E aí, respondendo a tua pergunta, Darinha, eu tive que trabalhar de tudo, gente. Eu comecei a trabalhar com 13 anos, porque essa era a realidade. E era isso, eu tinha que trabalhar e não era para uma questão supérflua, assim, eu vou trabalhar porque eu preciso comprar uma calça jeans. Comprar minhas roupinhas, né? Não, quem dera. Pagar conta. Todo mundo que tá lá é uma boca a mais e tem conta para pagar. Sim. Eu vivi uma época que era uma inflação surreal, né? Foi bem antes do Plano Real, foi pós-ditadura. Então, tinha um custo de vida muito alto, né? Comer era muito caro, viver era muito caro, não tinham nenhuma das facilidades, né? A gente não tinha esse entendimento, também naquela época, a gente não tinha o entendimento do I Love Periferia, que hoje existe, tá? Era de curtir mesmo, de reivindicar esse lugar, só que... De reivindicar esse lugar social, era o contrário, era uma coisa assim... Embora a gente tivesse muitas lutas políticas para a melhora da periferia,
não existia um romance, pelo menos não dentro da minha estrutura familiar. Sim. Existia uma ideia de, olha, né, citando Joãozinho 30, quem gosta de pobreza é intelectual. Né? Até porque quem escreve os livros sobre a pobreza nunca são os pobres. Né? Então, a gente também não tinha ainda evidenciado as nossas autoras negras, a gente ainda não tinha Conceição Evaristo publicado seus livros, a gente ainda não tinha... Sueli Carneiro estava ainda fazendo a faculdade, então a gente ainda não tinha o livro dela. Então ainda estava tudo muito embrionário. A gente tinha essas pessoas, mas não tinha esse holofote ou essa difusão do conhecimento delas, né? Elas ainda não eram consideradas sábias. Né? Isso ainda era uma outra questão muito séria, né? Então a gente tinha que trabalhar de qualquer coisa. Então eu fui caixa de supermercado, aí dava errado, porque eu sou péssima de conta, aí lesava. Que exagerada. Eu trabalhei de repositora de coisa em hotel lá em São Bernardo. Eu trabalhei em loja de shopping. Trabalhei na Cidade da Criança. Nossa. São Bernardo da Veia, ó, Cidade da Criança. Trabalhei várias, fui todinho. Sim. Ah, mentira, Maria. Essa aí, revelações. Revelações do podcast. Fui todinho, ficava com aquela roupa calorenta, gente, o dia inteiro. Momentos. E é isso, né? E mesmo depois, para fazer a faculdade, né, para conseguir fazer a faculdade, dei aula. Foi uma das coisas mais gostosas que eu continuo gostando de fazer. Fui professora da rede pública. Fui professora de arte na rede pública, né? Não poderia ser de outra coisa, gente, porque é mais complicado. Trabalhei de muitas coisas para viabilizar esse sonho, esse desejo de um dia poder trabalhar na área da cultura. Ontem até eu estava conversando com a minha filha e um amigo dela que estava lá em casa, e a gente estava falando dessas coisas, que ela estava contando de, ela não aguentava que quando ela era criança eu fazia ela ir em 5 museus no mesmo dia. Mas é porque era isso, a gente morava em São Bernardo. Então, quando a gente vinha para São Paulo, tinha que ir nos 5 museus para não ficar gastando trólebus, né? Metrô e tudo. Então, a gente já fazia tudo. A minha mãe fazia uma parada... Eu não sou do ABC, mas ela fazia uma fita assim também, só que ela chamava de caminhada urbana. Se ela estiver assistindo, ela vai lembrar. Aí a gente ia para a cidade, né, para o centro, e fazia esse tour. Aí passava pelos monumentos, equipamentos culturais. Enfim, passando a visãozinha, que é uma introdução da hora também. Mas fala aí, Davi, que você estava falando. Que vai fazer lazer e turismo, então, tá vendo? Tá tudo ali na base, gente. Tá tudo ali. E aí é isso, assim, eu ia nas exposições pra... a gente não tinha ainda esses conhecimentos todos, né? Mas eu ia lá para me apropriar daquele território, assim, só para chegar lá. Só para chegar lá e falar, nossa, a vivência será ali, que um dia eu vou trabalhar? Será que um dia eu vou conseguir fazer um trabalho aqui? Será que um dia eu vou conseguir... ter um crachá desse? Eu via as pessoas nos museus com aquele crachazinho, eu falava, nossa, será que um dia, não sei o quê. Uma vez eu lembro que eu fui no Teatro Municipal, tava tendo uma ópera lá, sei lá o quê, e eu fiquei parada na escadaria, assim, ó. Só olhando. Paralisada. Não por nada. Ninguém falou não pode entrar. Sim. Mas na minha cabeça eu não podia entrar, né? Sabe essa coisa que é invisível? São as barreiras invisíveis. Aquela barreira invisível, né? Todas as pessoas que estavam lá, elas eram muito diferentes de mim. Elas estavam com uma roupa muito diferente de mim. O cabelo delas era diferente do meu. Era tudo muito diferente. Eu me sentia muito longe daquela expectativa. Alheia ao espaço, né? Assim. Muito alheia, mas sempre com um pensamento de que, nossa, será que um dia eu vou conseguir entrar num lugar desse? Será que um dia, né? Então isso passou pela minha cabeça anos. Esse sonho de um dia trabalhar com arte, estar envolvida com a arte e principalmente fazer uma costura de todas essas histórias, né? E da hora você falar isso, mas pensando tipo essa caminhada então profissional que você teve, essas outras atuações, quando você identifica que foi essa inserção sua, tipo no mercado mesmo da produção cultural, quando você se entendeu fazendo essa migração de tipo, ok, agora eu entendo minhas referências, mas eu estou me tornando isso, tipo, quais foram os caminhos? Tipo, você foi tipo de um modo mais empírico, ou você falou, não, vou estudar tal coisa, como que foi essa, para você se tornar uma produtora, uma gestora, enfim, né? Foi entrar assim, no setor mesmo. Foi uma situação que aconteceu, eu estava num desses bicos que eu fazia, né,
da civirologia, né? A gente precisava, a Vilma Reis, ela usa esse termo. Ela usa 2 termos interessantes, um é a civirologia e a outra é a dororidade, né? As mulheres brancas têm sororidade, nós temos dororidade. Sim. A gente se entende dentro das nossas dores. E isso não é um problema, né? Porque aí a gente consegue ressignificar. E na perspectiva da civirologia, eu estava dando um curso de ecodesign, porque muito dentro da civirologia também eu comecei a trabalhar com moda. Eu fazia bolsa de câmara de pneu, vendia no Mercado Mundo Mix e fiquei fazendo isso um tempão. Foi ótimo, eu amava fazer, foi muito legal. E aí eu comecei a fazer uns projetos e desenvolver uns projetos em organizações sociais. E eu fui fazer um projeto numa ONG que chamava Visão Mundial, que foi incrível, porque era um projeto que eu ia até as comunidades, conheci o Brasil inteiro nesse projeto, foi muito legal, eu estava com 25 anos. Então foi muito massa poder visitar todos os estados brasileiros para conversar com artesãos. E naquele momento, o artesanato não era visto como arte, nem como design. Era visto como artesanato, uma coisa um pouco, né, menor. E aí, essa ONG, ela tinha um financiamento gringo, né, era americano, e aí eles tinham que apresentar resultados de desenvolvimento sustentável. E aí eles convidaram uma ecodesign para poder chegar lá e ver como que poderia melhorar o design deles. Quando terminou a consultoria, eu cheguei com uma tese, sei lá, era gigante o projeto que eu escrevi de relatório, na verdade não era relatório, não era projeto, era um relatório, e dizendo que não precisava melhorar nada, que só precisava mudar a maneira que o artesanato era vendido, porque eles não iam nunca conseguir ser sustentáveis se tivesse sempre um atravessador na história, que eles precisavam ter autonomia na venda. E para isso eu estava imaginando fazer um catálogo, tipo tem da Avon, né, que você vê lá e compra no catálogo. Só que isso com os artesanatos, e as pessoas poderiam comprar aquele artesanato e a gente podia fazer trilingue, porque os maiores compradores de artesanato eram de fora mesmo. Sim. E aí eu vim no avião do Rio, que eu apresentei esse projeto lá no Rio, que era Petrobras, o patrocinador. E eu falo assim, né, gente? Pouco, né? Pouco. Pode falar. Falo pouco. Aqui é pra falar mesmo. Mas aí eu sentei do lado de um cara no avião, e aí eu comecei a falar pra ele do projeto, porque eu tava super empolgada, tava super feliz e tarará. E aí ele falou assim pra mim: que lindo esse projeto, por que você não coloca na Lei Rouanet? Bota o efeito. Aí fez assim, tum. Lei o quê? Lei Rouanet. Lei Rouanet? Olha só, a gente agora tem uma lei de incentivo à cultura. O Brasil tem uma lei de incentivo à cultura que começou esse ano. Eu falei, nossa, interessante esse negócio. Onde eu acho informação? Não tinha Google, tá, gente? Não existia Google. Não tinha site do Ministério da Cultura. Não tinha nada disso, não existiam essas coisas. E aí eu fui pesquisar, descobri que estava, naquele ano, isso era começo do ano, era tipo agora, janeiro, assim, final de janeiro. E descobri que tinha uma faculdade de produção cultural no Rio de Janeiro, lá na UFRJ, e tinha uma faculdade de produção cultural aqui em São Paulo, na Belas Artes. Aí eu peguei o endereço, fui lá, só que eu fui no lugar errado. Aqui de São Paulo, da Belas Artes? Da Belas Artes, só que eu não fui na Belas Artes, eu fui numa outra que tinha um nome X, que eu achei que era o endereço, e tinha uma faculdade de produção de 2 anos lá. Me cadastrei e comecei a fazer esse curso de produção cultural. Certo. E esse curso de produção cultural, ele foi um divisor de águas na minha vida, porque ali eu mudei de profissão. Na verdade, eu mudei de profissão quando o cara falou a palavra Lei Rouanet. Opa! E aí eu fiz esse curso no CEINTER, que era essa faculdade, foi bem naquele período ali, 2004, entre 2004 e 2006. Em 2006, eu finalizei a Faculdade de Produção Cultural e aí consegui captar recursos com a Petrobras para fazer o catálogo de artesanato brasileiro, que está lá, que era esse projeto e que existe até hoje, que chama hoje no site da Petrobras Brindes Sociais. Então, eu tenho um carinho muito grande por esse projeto, porque foi o primeiro, né? E fez essa mudança de rota. De trajetória mesmo.
E aí, lá nessa faculdade, eu reencontrei a Adriana Barbosa, da Feira Preta, que estava criando a ideia de que a Feira Preta pudesse virar alguma coisa. Era um sonho, né, dela. Assim como várias outras pessoas que estavam lá, meio que essas coisas mágicas, né? Que um monte de gente pensando coisas interessantes e caem num lugar e elas conseguem fazer ali um quilombo, conseguem ali fazer um entendimento de se ajudar e viabilizar coisas. E depois dali eu fui fazer um curso de produção, um curso de gestão cultural na USP, no CELAC, que é o Centro de Estudos e Cultura para a América Latina, que mudou toda a minha perspectiva de como eu entendia a cultura, pelo olhar da América Latina. E aí eu me tornei a profissional de produção cultural. Boa. Aí sim, hein? Aí você toma. Aí tem história, hein? Os primeiros projetos lá ainda existe. Isso aí eu achei da hora. Essa parte eu não sabia, hein? Da Lei Rouanet. Da hora demais. Muito bom. E também o importante o que você falou, primeiro, né? Desse lance de se juntar com pessoas para falar dos sonhos, mas não falar dos sonhos de uma forma só romantizada, né? É tipo se movimentando, se estruturando. Vocês estavam num curso, então se aperfeiçoando. Isso é importante falar também no setor cultural, porque eu acho que até hoje, não sei se você sente isso, mas tem muito uma depreciação da área e uma desvalorização dos profissionais, né? Então, essa coisa tipo, de falar, pô, ainda hoje, em 2024, a gente sabe que os cursos ou como eu posso dizer? A consolidação ainda tipo da área enquanto estudo parece algo muito recente assim ainda, né, a nível de Brasil, mas se você for ver tipo 2004 já tinham os cursos nessa área, né? Então a importância de tipo hoje ainda é não pouco disseminado, mas não é tão difundido, eu acho, os cursos. Então você que é profissional aí da cultura vai estudar, porque não é só quero fazer. Isso fortalece o nosso segmento, fortalece principalmente as nossas ideias. Então uma sala lá que tinha todas essas potências, essas pessoas, eram tudo sonhos. Hoje você pesquisa aí, são projetos que estão tipo, com anos de trajetória, que são respeitados no mercado. Então, vamos valorizar nossos sonhos. Estudar também, tá? Profissional da cultura. É isso. E tirar essa imagem de que é um bando de tilelê doido, tá? Porque não é. Porque eu acho que tem um pouco isso. Você não sente isso? Vamos falar a verdade mesmo. Porque, tipo, eu acho que os caras às vezes tiram nós de louco, não, né? Inclusive na hora de chegar com faz-me rir. Exatamente. E eu acho que isso também vem de um oportunismo, né? Eu acho que aí a gente entra num outro lugar, que é a normatização das coisas, né? Então, assim, logo que a gente começou, eu reverenciei a possibilidade da gente estar aqui através de uma política pública que foi criada a partir de muita luta de muita gente, né? Para que houvesse essa política pública. Só que só houve essa política pública porque houve uma normatização. Algumas pessoas conseguiram que isso virasse uma lei, né? Para que isso virasse uma lei, você tinha que ter pessoas ali qualificadas para defender a necessidade de acontecer processos dessa forma. A produção cultural, ela sempre foi um ambiente que as pessoas entendiam que não havia a necessidade de um estudo sobre isso. Mas o quê? Muita gente que eu conversava quando eu fui fazer essa faculdade falava assim, não, Verinha, você é louca, você tem uma filha para criar, você é pobre, deixa de ser doida, vai fazer um curso de alguma coisa que preste. Para que você vai gastar seu tempo, seu dinheiro para fazer um curso de produção cultural? Não é só pendurar um quadro na parede? Não é só dar um microfone para um músico? Você vai fazer curso. Tinha uma moça que eu trabalhava com ela numa escola que eu dava aula, uma professora. Ela falou assim, e aí? O que você aprendeu hoje? Falava assim comigo. O que você aprendeu hoje? Sacaninha. Colocar o microfone no pedestal? Ela tá viva? Eu não sei. Porque pesquisa aí, joga aí, Verinha Santana, ô moça. É que eu não sabia o sonho dela, né? E eu não julgo ela. Eu também não estou desrespeitando, mas eu não julgo ela como eu não julgo ela dentro desse lugar, porque não era ela, né? Ela é uma figura, mas muitas pessoas que não têm a possibilidade de buscar sonhos, porque elas não acreditam nos sonhos delas e também não são motivadas a acreditar.
principalmente as mulheres. Total. Aí eu vou entrar numa outra seara, mas a gente já volta, Não, tá? Para esse outro Pode assunto. falar. É porque eu acho que tudo perspassa. A gente está num processo de construção da sociedade. Sim. Né? Eu esqueci de falar uma coisa. Além de ser mãe da Alice, da Nina e da Bia, de ser produtora cultural, curadora, eu sou uma entusiasta, uma ativista do século XXI. Eu acredito completamente no século XXI. Eu acho que os séculos passados, eles foram tão péssimos, teve coisa boa, uma ou outra, mas, gente, era muita selvageria. Nossa, Né? demais. Então a gente está naquele momento que o Siddhartha Ribeiro fala, né? A gente está curando os nossos ancestrais para honrar a nossa descendência. E isso é muito importante a gente pensar, porque quando a gente vai reproduzir um comportamento que os nossos ancestrais, nossos pais, nossos avós, aquela tia do churrasco, aquelas pessoas falam e são expressões ofensivas, são coisas preconceituosas, são coisas antiquadas. A gente tem que pensar que a gente não pode continuar reproduzindo isso, porque aí a gente está homenageando essa ancestralidade doente. Fazendo a manutenção dela, né? A gente precisa curar o que foi dor, porque se foi dor para aquela pessoa e se ela produziu dor em outra pessoa, eu não posso continuar reproduzindo isso. Então, a gente precisa pensar no século XXI como potência. Sim. Tem guerra? Tem, mas é tudo relacionado ao século XX. Ainda é treta do século XX, porque não foi resolvido lá. Tem homofobia? Tem, porque as pessoas estão honrando estruturas que não deveriam ser honradas. Sim. Tem misoginia? Tem. Tem feminicídio? Tem. Porque tudo isso está ligado a estruturas que deveriam ter ficado lá atrás e a gente precisa conversar sobre isso. Sim. Porque eu entendo que esse momento a gente precisa ser educador, a gente precisa ser freiriano, né? Paulo Freire trazia muito essa ideia da gente aproveitar o que você tem, o que você tem, o que você tem, transformar o que você tem, o seu conhecimento, em ensinamento. Porque todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Sim. E todo mundo tem alguma coisa para aprender. Então, para a gente também não se colocar como dono da verdade, né? É assim que é. Não, mas vamos tentar fazer de um jeito que não doa, nem para mim, nem para outra pessoa, né? Então, esse momento em que a gente... Isso tem muito a ver com sonhos. Sim. Porque quando a gente está querendo fazer uma coisa incrível, uma coisa que a gente sonha muito, que a gente quer fazer porque é maravilhoso, e chega uma outra pessoa e zoa a gente e fala, não acredito que você está aprendendo a colocar microfone no pedestal. É para isso essa faculdade? Sim. Dá uma... Isso é o problema da pessoa, porque cada um dá o que tem. Ela que foi tolhida dos sonhos dela, então ela está só entregando o que aconteceu com ela. Do nosso lado, que tem um estímulo de continuar os nossos sonhos, seja através da família, ou seja de amigos, ou seja de um podcast que você ouve da Mulungu, ou seja de qualquer outra estrutura de uma música que você ouça, você está sendo potencializado a conseguir o teu sonho. Então você... eu estou fazendo produção cultural, você acredita? Incrível. E você? Por que você não faz um curso de... Calaboquitos. Faz um curso. Faz um curso. Mas é muito sério isso, a gente precisa estudar. Gente, o que tem de produtor picareta, e eu não quero que falar mal de produtor cultural, porque eu gosto deles, mas tem uma galera zoada. Entendeu? Tem. Pior que tem, mas por isso que eu dei esse salve. Vamos falar hoje bem. É hoje esse pessoal não... Mas o recado para esse pessoal é, estudem. Estudem. Mas aí, Verinha, da hora, entendi essa parte dos estudos, esse marco que foi dessa sua virada de chave. Eu queria saber, então, agora, falando desse momento, então, agora da sua vida que você está como CEO da Gentilização, né? E aí, é isso, eu queria entender, né? Na verdade, sei um pouco, mas para a galera que está assistindo aqui, a gente já deu esse en passant. Eu sabia que eu aprendi essa expressão com você? É mesmo? O en passant? Vou dar um en passant aqui. Eu me senti muito francesinha, agora eu uso. Gente. A gente deu um en passant na sua trajetória. Esse é um sonho, trajetória. eu quero ir pra França. Aí, patrocinador. Vai acontecer. S'il vous plaît, patrociner. S'il vous plaît, patrociner. Sutiã, bonjour. Abajur. Você não sei falar toalete. En passant. En passant.
Mas agora que demos esse ampassã, essa pincelada assim na sua trajetória, entendendo de onde você vem, como você se inseriu nesse setor, queria que você falasse um pouco desse momento profissional que você está agora, né? Como você se coloca no mercado e o que é a agentilização, né? Já que você criou a agentilização, o que é a agentilização? Para que ela veio, ao que ela se propõe? Bom, a agentilização é uma produtora, é uma... Ai, gente, eu odeio falar que ela é uma coisa só. Então, eu vou falar que ela é múltipla. Todas as coisas que ela é. Né? Eu acho que ela é uma mulher, aquelas, né? ela por ela. A agentilização é um sonho de desenvolvimento de pessoas, de ideias, de conceitos e de defesa do século XXI através da arte. E não existe a possibilidade da gente falar sobre arte e século XXI sem falar de impacto social. Eu não acredito, do mesmo jeito que eu não acredito em uma religião só, eu acredito em todas. Eu não acredito que um projeto se faça sozinho. Eu não acredito em projetos culturais que não tenham impacto social. Esses projetos culturais que não têm impacto social, eles vão ficar lá presos no século XX, na ideia do marketing, que está indo por terra. Depois a gente vai falar sobre novas possibilidades, né, essa visão atual. Vamos falar sobre marketing, ESG, futurologia e todas essas outras coisas que eu venho estudando. Mas a agentilização é um sonho antigo de desenvolver algo que consiga abarcar pessoas dissidentes, territórios dissidentes, diversidade de pensamento e arte. Então, a gente começou esse trabalho em 2015. Eu morava no centro de São Paulo. Eu estava vendo toda essa profusão do grafite acontecendo e muito incomodada, porque a galera desmontava os prédios, né? Demolia os predinhos ali da região central para a construção dessas grandes corporações de apartamentos chiquérrimos de 20 metros quadrados. E aí eles contratavam um artista para fazer um grafite, e aí isso ia deixar o prédio mais caro. Só que não era que ficava moderno, tinha uns vários nomes ali naquela época. E aí aquilo me incomodava muito e eu comecei a estudar alguns conceitos e a gentrificação do centro, né? Então tinha alguns políticos na época e alguns diretores de marketing dessas corporações e de outras marcas que falavam: não, mas vamos para a gentrification, porque tem Wynwood em Miami, porque tem as referências muito americanizadas, sim, né? E como eu falei para vocês ali atrás, a formação tem tudo a ver com a gente. Como eu me formei por uma escola focada em América Latina, eu chego trazendo algumas verdades absolutas. Isso é uma coisa, viu, pessoal aí de casa? É uma verdade absoluta que eu vou falar agora. Isso não tem como a gente contestar. Nós estamos na América Latina. Combinado? A gente não está na Europa, a gente não está nos Estados Unidos, a gente não está na América do Norte. A gente pertence à América Latina. Somos todos latinos. Tá? Então não tem esse negócio de ir ali na Argentina comprar uns vinhos e falar: eu vou para a América Latina. Não, gente, a gente está na América Latina. Quando a gente se entender como latinos, a gente vai resolver muita coisa. Vai avançar bastante coisa mesmo. Então, dentro desse prisma, essa palavra gentrificação me incomodava muito. E eu acordei um dia com essa palavra, gentilização. Vamos trocar a gentrificação pela gentilização. E eu me negava a fazer alguns projetos relacionados a corporações que tinham essa visão de expulsar pessoas economicamente não abastadas daqueles espaços, jogar essas pessoas para os rincões da cidade, né?
afastar essas pessoas das possibilidades de trabalho, de lazer, de uma série de coisas, em detrimento de mais dinheiro, né? Então, a gentilização nascia ali, primeiro com o propósito de desenvolver a arte de uma forma mais humanizada. Mas eu venho desse lugar do projeto social, sempre trabalhei com projetos de impacto social em ONGs. Trabalhei no Reciclar muitos anos, tem muitos alunos do Reciclar, do Instituto de Reciclagem do Adolescente. Trabalhei muito tempo com projetos dessa natureza, então eu também não poderia fazer esse tipo de arte dentro da mesma ótica das galerias, dentro da mesma ótica que os museus utilizam, dentro do mesmo conceito do que é essa arte. Mesmo a arte do grafite, que vem com essa história, né? Se a gente for ler a história do grafite que está nos livros, a gente vai ler lá que era o Alex Valauri, o Tupinambá, o Rui Amaral, que são pessoas que eu tenho muita admiração, mas eles só estão evidenciados nos livros porque eles eram pessoas abastadas. Porque eles eram moradores de Pinheiros, eles tinham dinheiro e eles podiam fazer o grafite. Eles tinham dinheiro para comprar spray nos anos 80, que era a ditadura e não vendia aqui. Então, vinha também desse lugar do privilégio o grafite. Não era uma arte na rua para qualquer pessoa. Sim. Ainda não é, né? Porque as pessoas brancas não são presas, os pretos são. Então, esse conceito da gentilização também propõe um diálogo sobre que tipo de arte a gente está produzindo, para quem, para quê, por quê. E, além disso, a gentilização desenvolve projetos focados em impacto social e de diálogo entre visões de mundo, né? Então, eu falei pra caramba, não falei nada, né? Não, foi igual a visão, o bagulho é incrível. Gente, é igual falar de filhos. Se alguém me perguntar, me conta das suas filhas, eu vou ficar falando que elas são assim, é tipo a gentilização. Mas é importante, da hora. Mas em breve vamos aí apresentar isso de uma forma mais concisa. Não, tá massa. Inclusive, quem não conhece ainda, procura lá a Gentilização. Você vai poder conhecer alguns dos trabalhos que já foram desenvolvidos, os que estão sendo também desenvolvidos. E tem bastante coisa lá com arte urbana. Se você der uma passadinha ali só pela cidade, não precisa nem falar só pelo centro, né? Pela cidade você vai ver muita coisa que tem o trabalho da gentilização da Verinha e da equipe que trabalha com ela também, né? E também eu acho que tem outro lugar da gentilização, só para completar, que é essa abertura para os territórios. Então, em 2023, eu estou muito grata. Eu nem consegui ainda compilar tudo isso num post, por exemplo, mas em 2023 a gente levou a gentilização para Salvador, para fazer um mural lá e fazer esse encontro com a galera que tem um trabalho lá no Musas, no Museu de Street Art de Salvador, para Belém do Pará, na Bienal das Amazônias, que foi muito potente fazer um trabalho com a Auá Mendes. Fizemos vários murais pela cidade, fizemos um mural com a Dayara Tucano, fizemos um mural com o Robinho Santana, com a Fôlego, com a Nazura, fizemos projetos de formação com a Mulungu Cultural, fizemos projeto importantíssimo nos Céus, que foi o Linha Mestra, que daí já é um processo direto de impacto social, né, que era um curso de bordado, onde a gente fomentava outras práticas ali de pensamento e de estrutura de amplitude para mulheres, né? Então, 2023 foi um ano que eu sou muito grata. Finalizamos 23 com o Fórum Nacional, Fórum Nordeste de Economia Circular, que também foi muito potente em Salvador. Foram 5 museus. E uma curadoria maravilhosa com vários artistas nesses 5 museus. Então, aí você toma, tá? Então, corrigindo, se você der uma andada pelo Brasil, você vai encontrar trabalho da gentilização por aí. Da hora, Verinha. Fico feliz também de ver os trabalhos sendo desenvolvidos bem chave. Eu acho que é muito inspirador mesmo, assim. E aí, agora a gente conhecendo um pouco mais de onde você vem, acho que fica mais inspirador ainda. E não no sentido de romantizar um momento que houve precariedade, saca? Mas no sentido de continuar acreditando no sonho, sabe? De ver exemplos próximos, de ver pessoas que são frutos de políticas públicas, assim como você foi, que não desistiram dos sonhos, que seguiu isso, né? Tipo, ir aos trancos e barrancos, porque se a gente não fizer por onde, pelas nossas paradas,
não tem quem vai fazer, né? E não é uma coisa que vai ser fácil, mas uma vez não romantizando o trabalho, colocando aqui sobre sobrecarga, não é nada disso, né? Mas é no sentido de se apegar mesmo ao que é real, o que nos motiva, né? Eu acho que você é uma pessoa que faz muito isso. Eu acho que você sabe disso, mas eu acho que você faz até sem perceber, sabe? Tipo, a sua existência já inspira a gente nessa linha. É sério, de verdade. É minha afilhada, gente. É verdade. Viramos. Mas isso é da hora também, até esses métodos esse modo de relação, né? Começou no profissional e transpassou, né? Por ter o afeto, por ter essa. Não sei, esse olhar mais humano mesmo, né? Para as coisas, né? Hoje ela é minha amigona e também minha Dinda, gente. E agora vamos falar, eu tinha o sonho de ter uma madrinha, porque eu não tinha, né? E aí ela chegou sendo minha madrinha e eu amei demais, né, gente? Tô muito... Eu cheguei como é que chama? Me amadrinhando. Me amadrinhando. amadrinhou. Eu adorei, você é louco? Madrinha, não quero saber. Eu amei, eu chorei até. Foi da hora demais, eu não esperava. Achei demais. É linda. Eu amo muito, adoro. Gente, olha, tá vendo? Façam isso, viu? Façam isso é muito importante. É muito importante. A gente de verdade, pô. Tem que parar de também... Para pensar, gente. A gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando. Uhum. Esse é um outro ponto, né? Foda, né, mano? Tipo, que você vive 80 anos, mano. Aí você... Caralho, você trabalhou... Desculpa o palavrão, mas você trabalha muito. Tipo, quanto tempo você descansou ou viveu? Se não ficar aquela utopia, vou trabalhar pra quando eu for parar... Aí, tipo, a vida vem para você primeiro, pum, aí você não... Mas esse ponto que eu tô trazendo é o seguinte, a gente ainda vive dentro de uma lógica que é machista, que é patriarcal e que é americana. Que é essa ideia que a gente viu lá nos filmes da Sessão da Tarde, daquele cara engravatado que saía de manhã, comia cornflakes dele, aí ficava uma mulher lá na casa, ela passava o aspirador, ela começava a fazer um assado, ela fazia ação de graças, né? Ela fazia aquelas coisas. Aquele bagulho com batata doce. Aí ela. A torta, ela né? falava com a vizinha, pintava as unhas, cuidava da criança e tal. E o cara saía, trabalhava e ele tinha relação de trabalho. Uhum. Gente, é só ficção, não existe isso. O que existe é a gente trabalha loucamente, a gente é o cara que sai e faz todas essas coisas, a que faz a comida, a que volta e resolve, a que cuida da criança, ela faz tudo. Eu não como cornflakes, né? Mas o que eu quero colocar é que a gente passa a maior parte da nossa vida no ambiente de trabalho. Uhum. Não dá pra gente continuar com essa história de que existem as pessoas que quem você trabalha no seu amigo. Que você não pode ter relação de afeto com as pessoas que você trabalha. Seus inimigos aí. Você precisa ter relações de afeto com as pessoas que você trabalha porque você passa a maior parte do tempo lá. Sabe? Aí tinha aqueles ditados, né, que foram criados para também regulamentar as coisas, onde se come a carne, não se rói o osso. Mas aí é prudente. Não, gente, pera, eu não tô falando pra galera ficar se pegando no trampo. Pega o seu colega de trabalho. Eu não tô falando pra galera ficar se pegando, entendeu, no trampo. Brincadeira, mas é de limitar. Mas se acontecer, entendeu? Vamos ser felizes, gente. Gente feliz não enche o saco de ninguém. Eu parto desse princípio. Mas é dentro de um conceito da gente repensar a colonialidade do modus operandi da nossa vida. Então, o sistema colonial olha para nossa cara e fala assim: aqui você pode gostar das pessoas, no bar. Aqui você não pode gostar das pessoas, você tem que ser escrota. Muito real. Não, cara, você tá ali todos os dias, você trabalha junto com aquela pessoa, você tá vendo aquela pessoa de manhã, você passou 8 horas com aquela pessoa. Dela. Por exemplo, a gente trabalhou numa instituição cultural. Durante esse período, eu tive mais tempo com a Dara do que com as minhas 3 filhas. Nossa. Ponto. Elas morrem nos filmes da Dara. Ai, gente, para! Mentira! É mentira. Mas elas falavam assim, vocês são da Dara. Vocês são da Dara. Mas ficava o dia inteiro, né, naquilo. Na minha casa só falava da Verinha também. Entendeu? Então, é natural isso. Eu acho muito estranho alguém que passa o dia inteiro com a outra pessoa. Não responde nem um bom dia, começou daí. Vê que a pessoa chegou chorando e entrega o relatório. Continua.
Sim. Gente... Pelo amor de Deus, não. né? Essa pessoa não conseguiu completar aquele negocinho que fala se é humano, sabe? Foi clique aqui pra você. Não sou um robô, sou um robô sim, tá ligado? Tipo, zero emoções, tá ligado? Porra. Aí é foda. Mas vamos voltar, né? A gente já começou, tal, devagar. Não, mas é bom também. Belinha, nessa fita... Tá ok aqui? Posso seguir? Pensando então nessa fita tipo do que é a gentilização, dessa trajetória que você já teve, você falou de muitos projetos que você já desenvolveu ou que você esteve inserido. Então, eu acho que invariavelmente você passou por editais, por essas formas Sim. que são mais, vamos dizer assim, convencionais de captação de recursos, né? Ou de conseguir viabilizar. E eu falo assim, convencionais, porque eu acho que é um pouco do público que Sim. acompanha a gente já está ligado um pouco... nesse modo de fazer, mas para quem não, é tipo formas de você viabilizar, se inscrevendo no edital. Então o edital fala, abriu uma chamada para isso, o valor é X. E aí você vai lá, passa e tem aquele recurso para executar. Então acho que você já passou por muitos, né, dessas editais e fomentos, mas eu queria que hoje a gente transpassasse na nossa conversa essa parte de editais e de fomentos e falasse um pouco sobre captação. Certo. Isso é captar também, mas uma captação mais direta. Isso. Então, você também nos trabalhos que você desenvolve, tanto na gentilização quanto outros, você tenha também uma proximidade com marcas ou com outras instituições, parcerias, e eu queria que a gente chegasse nesse ponto certo. Aí. Então, a gente tem pessoas que são do setor cultural que nos acompanham, artistas, nós mesmos do Mulungu, a gente está nesse momento também de estruturação, né, e de querer ampliar nossas atuações. Eu queria que você falasse um pouco sobre os caminhos para captar, tipo, nesse sentido de chegar na marca mesmo, quando não é um chamado da marca para o público, como que o público ou o produtor, ou a empresa, ou o projeto, pode chegar para captar um recurso, seja ele direto ou não? Tipo, é só pelas leis? Tem um jeito de pum? Eu acho que tem aí um pouco desse assunto que eu falei que eu queria falar um pouquinho aqui. Boa. Que é o entendimento de como a sociedade vem se desenvolvendo nesse momento do mundo, né? Há 10 anos atrás, a gente precisava necessariamente do departamento do marketing nas empresas para fazer qualquer coisa. Então, assim, se a gente fosse pedir uma água lá para colocar no show, né? A gente vai fazer o show da Beyoncé, a Beyoncé só toma água cristal, piração, né? Água cristal. Só tem o cristal, a água ela nem toma. Água cristal, você quer colocar lá, vamos dar essa água para Beyoncé e tal. Você tinha que mandar um projeto para o marketing avaliar como seria o impacto disso, se isso faria bem ou não, se isso estaria relacionado às vendas, se isso traria mais vendas para a água cristal ou não. Certo. Agora, de um tempo para cá, na verdade, desde 2004, quando foi criada a tal da sigla ESG, isso vem mudando. Por quê? Porque a gente já entendeu, quanto sociedade, que esse modo de consumo ele está totalmente relacionado ao estilo de vida que a gente está levando. Sim. E que a gente precisa rever o modo de consumo. Ou seja, o capitalismo está em análise. Vai acabar? Não vai. Mas o que a gente está em processo é de mudança desse capitalismo. Entendendo que esse capitalismo está em processo de mudança, qual que é a minha dica para quem quer captar recursos para os seus projetos? Entendendo ali atrás, voltando um pouquinho, quando eu falei lá no comecinho, que não existe para o século XXI projeto cultural que não tem impacto social. Tá? Isso é muito importante. Se você chegar com um projeto que parte do nada para lugar nenhum, que não vai ajudar ninguém, que vai só você mesmo, que vai encher o seu bolso de dinheiro e que não vai impactar em nada, que não vai pensar em nada dentro daquela estrutura, você não vai captar, desculpa, porque hoje os departamentos mudaram. Então, dentro das grandes empresas, por exemplo, que é quem tem bastante dinheiro, tanto para investir em Lei Rouanet, quando você coloca seu projeto, se o projeto for um pouco mais caro, você precisa de mais dinheiro, ou você tem um projeto de longo prazo, coloca na Lei Rouanet. Você vai captar esse recurso através de uma lei de incentivo
Mas são as empresas de lucro real, são as empresas que têm muito dinheiro, que vão colocar o aporte ali. Essas empresas, elas já têm uma parte do dinheiro que era destinado para o marketing, há 10 anos atrás, agora está no departamento de ESG, Certo. que algumas empresas chamam de diversidade, outras chamam de impacto social, outras chamam de governança, mas está tudo dentro dessa sigla americana, que é o ASG, né, que é o ambiental, social e a governança. O que é essa tal dessa governança? É o que vai garantir que não tenha trabalho análogo à escravidão dentro daquela empresa e nem no projeto que você está propondo. Sim. Não tenha um impacto depois que termina o seu show, depois que você faz aquele show incrível no parque, que não vão ficar todas as latinhas jogadas no lago, né? Que você não vai jogar o banheiro químico, que os caras que você contratou para colocar o banheiro químico ali não vão jogar os dejetos ali próximo de uma nascente. Sim. Cuidados que há 10 anos atrás, nós que somos profissionais da cultura e dos eventos, não precisávamos ter. E que hoje a gente precisa ter. Sim. Então, a minha orientação aqui é: entenda que projeto você tem, a quem esse projeto impacta necessariamente. Todas essas empresas que investem em projetos, todas, gente, se a gente for pensar em bens de consumo, você vai na gôndola do supermercado, do papel higiênico até o iogurte, todas essas empresas são potenciais patrocinadores de projetos culturais, desde que eles tenham uma relação com aquela estrutura. Sabe? Então, por exemplo, a gente pode até pegar, e é por isso que é importante estudar, a gente pode até pegar questões da atualidade. Você vai desenvolver um projeto em Minas Gerais, por exemplo, na região de Brumadinho, você precisa apresentar alguma coisa que faça sentido para aquela região, que aquelas pessoas possam ser beneficiadas. Automaticamente, as empresas que atuam naquela região vão acolher o teu projeto, desde que ele seja bem escrito. Aí começam muitas variáveis. Você tem que ter clareza no seu pensamento, do que você quer, como você quer fazer. Viabilidade, né, também, ser factível, né? Viabilidade, né? Como que você vai produzir, envolver a população local. Você quer fazer um projeto em Parelheiros só com o pessoal da Faria Lima? Não. Aí não, né, Menzinho? Aí não, né, pessoal? E mesmo os projetos, mesmo as leis de incentivo, né, porque aí eu vou entrar numa outra seara, mas é importante entender que também é possível. Por exemplo, uma coisa é edital. O edital público está lá aberto e a gente não vai falar sobre edital. Sim. A outra coisa são as leis de incentivo, que assim como eu falei da Rouanet, aqui em São Paulo a gente tem o PROMAC. Sim. Que o PROMAC, você inscreve o teu projeto e você vai captar recurso para o teu projeto. Esse projeto que eu te falei agora, por exemplo, que é o Linha Mestra, a gente fez em 5 regiões, em céus, e quem patrocinou foi a Meta. Aí você para pensar, você fala, nossa, mas por que a Meta teria interesse em patrocinar um projeto de bordado? Teve. Aconteceu. É uma forma também de eles se posicionarem, né, no mercado. Né? É uma não só forma... se posicionar, né, mas... Eu acho que quando você escreve, quando você está falando de bens de serviço e quando você está falando de bens de consumo, a gente tem que saber que público que a gente quer atingir, né? E como a gente vai atingir esse público. Então, mais do que você conhecer as empresas, é você conhecer o teu projeto. Porque às vezes tem muito essa lenda, né? E não é uma lenda, é uma real também, que é o QI, né? Quem indica, quem você conhece que está ali, isso também faz sentido. Mas, por exemplo, gente, o Fórum Nordeste de Economia Circular, que aconteceu em novembro, em Salvador, uma companheira, uma querida amiga de trabalho, a Lídice, amigona mesmo, ela foi no LinkedIn descobrir quem eram os caras que ela queria convidar. Ela não era amiga de ninguém, sabe? Eu, às vezes, vou no LinkedIn mesmo e busco quem que é o cara da empresa que eu quero conversar, entendeu? Essa semana, para mim, está sendo toda de planejamento. Eu estou ali, ó, organizando, entendendo quem que eu quero atingir, por que eu vou falar com aquela empresa, né? A gente vai fazer uma ação numa quadra, fazer uma pintura.
Aliás, não esqueci suas tintas, hein? Tá, você vem aí. A gente tem que falar com a marca que tem a tinta. Sim. Você não sabe quem tem? Vai no LinkedIn e descobre quem que é a pessoa responsável por aquilo. Sim. Então, essas estratégias que eu queria saber, do tipo, você acha que quando não é a lei de incentivo, né? No caso que você escreve, aí você foi aprovado e aí você, através da sua aprovação, você tem a credibilidade, vamos dizer assim, ou seja, foi aprovado, agora eu vou atrás do recurso com as empresas que dialogam com a minha proposta aprovada. Quando não é esse caminho, que eu chamo de captação direta, você acha que o caminho é... Quando tem o caminho... Você acha que o caminho é esse de, tipo... E, tipo, de dar as caras mesmo? Tipo, pegar, mostrar sua proposta, ir lá e falar... Oi, fulano, sou... Assim, tô falando bem no passo a passo, tem coisas que eu acredito e que eu acho que é como se deve fazer, mas tô aproveitando que você tá aqui para você dividir essa experiência. De chegar abordando mesmo a pessoa, tipo, eu sei que ela tem tal cargo em tal empresa, vou mandar uma mensagem, falo quem eu sou, falo qual a minha ideia e vejo se rola, como rola uma parceria, ou um fomento, um patrocínio, né? Tipo, você acha que é esse o caminho também? Para além de buscar esses setores dentro das empresas, buscar uma pessoa e tal? Porque se a gente partir do princípio que se a gente fosse esperar conhecer alguém, ser amiga de alguém, para entrar no mercado, a gente já está esperando. A gente não ia entrar, porque olha nosso tom de roupa. Não rola, gente. Sim. Eu não estudei no Bandeirantes. O lugar onde a gente veio, né? Eu estudei no EPSG jornalista Vladimir Herzog. Entendeu? Sim. Depois foi no EPSG João Ramalho. Sim. Entendeu? E lá não tinha os filhos de nenhum CEO, pelo menos que eu conhecesse. Que ia dar aquela oportunidade brilhante. Que ia falar, ai, sim, o Fernandinho, claro, estudou com o Fernandinho. Não vai. Carlinhos. Então, não, eu acho que a gente pode sim. Aquele exemplo que eu falei para vocês meu primeiro projeto cultural, que foi o Brindes Sociais, eu conheci o cara no avião. Sim. Eu falei da minha ideia para um cara que estava do meu lado no avião e o cara trabalhava na Petrobras, ele não estava com crachá da Petrobras. Total. Ele estava lá, sentado no avião, meio cansado, e eu lá cheia de piração na minha cabeça. Ai, você não sabe o projeto que eu tenho, moço! Deixa eu te contar o projeto que eu tenho. E acontece essas coisas, sabe? Eu já tive, por exemplo, eu conheci uma grande amiga, que depois virou uma mega amiga também, num rolê, numa baladinha mesmo, a gente estava lá dançando e tal. Vamos tomar água. E aí, mas aí o que você faz? Eu trabalho com isso. É mesmo? Nossa, eu tenho um projeto que é a cara do que você faz. Posso te mandar segunda-feira? Pode, mandei. E a gente vem viabilizando vários projetos juntas. Legal. Sabe? Então, eu acho que a gente, primeiro de tudo, gente, pode parecer papo furado de coaching. Eu não sou coaching, tá? Porque se quiser me pagar para ser coach, ela pode também. Se quiser, se você quiser uma consultoria aqui, olha, você pode. Hoje em dia eu só não sou mais todinho, mas né, a gente tá aí pro negócio. Mas assim, e tô me distanciando cada vez mais da captação de recursos também, que teve uma época que eu trabalhava exclusivamente com captação de recursos. E então trabalhei, né, também. Em produtora, diretamente com captação de recursos para captar recursos para a produtora inteira, para viabilizar o salário de todo mundo. Depois trabalhei como captadora de recursos para os artistas, então viabilizar a vida daqueles artistas. E ao longo do tempo eu fui entendendo que são muitos atravessamentos e, portanto, fui entendendo também a responsabilidade mútua. Sim. Esse é um outro processo que eu quero trazer aqui para os produtores culturais. Não se cobre, não se coloque num lugar de provedor dos artistas. É um processo de parceria. Porque se você precisa vender a obra daquele artista e o cara não te manda o portfólio dele legal, não para e se organiza para fazer um portfólio legal, como é que você vai vender? Total. Você que vai ter que fazer tudo? Aí você chegou com as verdades. Muito obrigada, tá? Você é artista que está assistindo aí, guarda essas palavras no seu coração. Mas Nossa, caramba. É uma troca. É importante. É uma troca. Não, eu sentia que é uma troca, porque senão a gente entra num lugar de provedor, sabe? É tipo a eterna mãe que
deixa a geladeira sempre cheia, entendeu? E E você o filho começa- só abre E tira. come todos Danone, tá ligado? E deixa o selo lá ainda, né? Sabe? Caído quando não cai no chão. Exato. Viu, criança? Tem que ter essa fita. Mas é importante você falar isso mesmo, Verinha. Porque também, esse lugar de prover, também às vezes você cai num lugar muito perigoso da produção, que é tipo de viver o sonho dos outros. Não só no sentido de prover, mas também essa função do produtor de viabilizar. Então você está sempre disposto, você está sempre com seus aparatos técnicos, o seu intelecto, sua disposição, sua expertise, seu estudo, para viabilizar a coisa dos outros só, né? Exato. E tem uma coisa que uma outra amiga nossa também fala, que é o potencial criativo do produtor que as pessoas não reconhecem. Então, tem muita gente que acha que o produtor, o gestor cultural, ele tá só para executar as coisas. E a gente não, assim, quando é um profissional assim mais versátil ou múltiplo, como a gente é, a gente cria, desenvolve e executa, né? Então, também tem essa parada. Isso que você falou, desculpa até ter te contado, Imagina, perdão. mas é isso mesmo. É importante pra gente, pra quem também tá se inserindo, eu me identifiquei bastante, porque assim, eu reconheci isso também. Eu falei, bom, eu sei que eu sei fazer isso, mas eu sei que eu não quero fazer isso. Eu quero ir para uma outra linha. Quero fazer as minhas coisas. Quero fazer, sei lá, tipo, a minha produtora também. Enfim, o que não tem... E não tem egoísmo nisso, né? Não. Tipo, tem o sentido de entender que é parceria. Ou seja, os artistas também que estão me ouvindo, não quer dizer que eu, né, fechei as portas, mas é no sentido de entender isso como uma via de mão dupla, né? Porque senão, tipo, a gente não é uma agência, né? É uma produção, é diferente a parada. Exato. Né? E eu acho que mesmo as agências, nesse século XXI, nesse processo do século XXI, vão precisar se reinventar. Sim. Sabe? Eu participo há alguns anos, eu apresento um anuário de agências de comunicação que chama Clube de Criação, que eu indico, inclusive, para a galera de produção cultural frequentar esses ambientes. E eu estou falando disso por conta da captação de recursos. Por quê? Porque esses profissionais do marketing e do mercado, né, da comunicação, precisam sempre de novas ideias. Sim. Precisam sempre de projetos que vão de encontro com as nossas pautas. Às vezes a gente se fecha muito dentro do nosso núcleo, né, dos nossos núcleos, e a gente fica assim, cara, eu tenho um projeto tão importante, um podcast tão legal, que vai só falar com pessoas pretas, com indígenas, com mulheres da quebrada que desenvolvem seus projetos e tal, mas não tenho ninguém para patrocinar. Aí você vai conversar isso com a tua amiga que também está na mesma situação que você. E tá tudo bem conversar. Porém, a outra mana, lá da Faria Lima, tá lá na agência dela e ela recebe um briefing da empresa X por conta do ESG, que agora está cada vez mais normativo, que ela precisa investir, que ela precisava que a nova campanha Precisava de um projeto assim. acontecesse como se fosse um podcast com pessoas pretas conversando, indígenas. Será que tem? Será que a gente faz uma cena disso? E às vezes eles fazem só uma cena. E o dinheiro que os caras estão gastando para fazer essa cena, você viabilizava 6 meses do seu projeto, impactando pessoas de fato. Então, é importante, é muito importante, olha aqui na lente da verdade, é muito importante que você circule, que você encontre outros territórios, que você faça transições. Sabe aquele papo que eu falei agora há pouco, né? Cheguei na frente do Teatro Municipal, não consegui entrar? Sim. Acontece, é assim mesmo. Mas a gente precisa entrar. A gente precisa estar lá, a gente precisa fazer a transição, a gente precisa ir lá e se apropriar daqueles espaços. Depois eu acabei indo trabalhar lá, mas é importante, né? Então, lá no Clube de Criação, o Clube de Criação é um espaço que vocês deviam assinar, inclusive para sacar quais são as campanhas que as agências estão começando a entregar, os prêmios que esses caras estão ganhando. Eles precisam colocar cada vez mais gente preta, cada vez mais processos dissidentes dentro desses ambientes, porque eles estão antirracistas? É porque eles precisam. É porque vem ordens de outros continentes para que eles façam isso. Então, se integre com outras estruturas para apresentar os seus projetos. E não tenha medo de apresentar, se você acredita nele, né?
é isso. Troca ideia com a sua parceira, mostra, se coloque a fazer encontros de troca de projetos, né? Eu acho que isso também é uma outra coisa muito importante, né? Furar essa bolha, né, que você está falando. Porque é isso, o captador não vai chegar na nossa casa. Oi, você gostaria de 500 mil reais? Agora? Em barras de ouro? Brincadeira. Não. Mas, tipo, uma outra coisa que você falou, ó, isso de furar a bolha eu achei muito chave, né? Porque, assim, às vezes as pessoas também ficam nessa segmentação dos fazeres, né? Tipo, eu fazer periférico e tal. E eu acho, uma visão muito particular minha, que isso também limita a gente, né? Porque, tipo, o dinheiro não tá aqui. Não. Muita coisa tá aqui, o que a gente está desenvolvendo e tal, mas o recurso, né, que até você falou na oficina do Mulungu Cultural, tem a indústria cultural, gravado, então tem muita grana, né, tipo, rolando por aí, então tem essas possibilidades, a gente só tá desconecto, né, tá distanciado, né, dessa parada. Mas furando essa bolha, então talvez você ache que é um caminho para a viabilização da captação de recursos, então. Eu acho que é você se ver ali. Às vezes você vai chegar num ambiente desse, você não vai encontrar ninguém para trocar uma ideia. Sim. E aí você vai falar, pô, a Verinha tá viajando, né? Cheguei aqui, só encontrei os Faria Limers aqui. Mas tem que dar as ninguém cara, olhou né? pra minha cara, não rolou nada, não consegui trocar ideia com ninguém. Vai de novo. Até você ir destravando, né? A também. minha terapeuta, que é uma mulher maravilhosa, ela chama Lucinha. Lucinha, eu tô com saudade. Diga-se de passagem. Ela, inclusive, é uma pessoa muito importante porque ela criou o Ama Psique, que é uma instituição que trabalha com psicologia focada em pessoas pretas. Isso é muito importante a gente ter e propagar. E ela fala uma coisa muito interessante. Fracassou, fracassa de novo. Ah, não, sério que você fracassou de novo? Fracassa melhor. Fracassa melhor. Fracassa mais uma vez. Porque a gente tem só a ideia do sucesso, né? A gente tem só essa piração de, consegui. Porque é colonizada a nossa cabeça. Porque a gente tem esse raio desse filme da Sessão da Tarde, desse cara chegando e o peru pronto lá na casa dele. E a torta de batata doce. E a torta de batata doce. batata doce, sei lá do que é aquilo. É de batata. Eu fazia de massinha. Que eu chamava. Então a gente tem que ter essa ideia de continuar, de persistir. Se você acredita muito no teu projeto, gente, não espera ninguém para você apresentar, para você desenvolver. Hoje a gente tem muitas possibilidades, sabe? Manda para a pessoa que você acha que faz sentido, segue ela no Instagram, segue ela no LinkedIn, manda para ela, marca ela na postagem, entendeu? Eu mesma hoje vou marcar o Spotify aqui, porque eu quero, entendeu? Conversar com vocês, Luciana. Eu quero recuperar o meu perfil Spotify. Marca aí quem tinha o perfil do Mulungu Livecast. A Verinha tá pedindo. Tô pedindo. Mas a gente quer fazer. Mas a mesmo. gente precisa fazer assim, sabe? Marca o arroba da pessoa, faz a pessoa passar vergonha, entendeu? De algum modo. Porque é pelo constrangimento, às vezes. Você tem um puta projeto incrível, né? Eu conheço uma galera que vai pintar uma quadra incrível na região ali da Parque Novo Mundo, Parque talvez. Novo Mundo, Marconi, ali naquela região. Paracela ali. Pô, Legal esse pessoalzinho, acho que eu conheço. Você acredita que a Souvenir não colocou tinta? Eu acredito. Souvenir. Ai, Souvenir. Tá Que maluco. Que isso? Colorzinho, arte urbana. Para, né? Que isso? A gente precisa conversar sobre isso, sabe? Como é que você fala que trabalha com impacto social? Onde? Não, desculpa, o beach tênis da Faria Lima não é impacto social. Até porque beach tênis nem tem tinta. Nem tem tinta, nem tem tênis. Só o beat. Não tem tinta e não tem Puta menzinho. Só tem beat. Só tem o beat. Nem o beat, porque nem é o beat, né? É a fake beat. Meu Deus do céu. Então, eu tô brincando, Souvenir, eu sou sua amiga, mas vamos falar sobre isso Manda depois. assim. Mas é isso, a gente precisa... A gente foi criado muito num conceito de que a gente tinha que se acanhar, né? Tipo, será que eu vou lá falar sobre... não vai rolar. É a síndrome do fora, né? Vai ter fora, gente. Vai ter gente que vai olhar e não vai gostar da gente. Sim. E tudo bem, né? E tá tudo bem, né?
É muito doido. Eu acho que também esse ponto de acreditar no projeto é algo que é crucial, né, também, porque a gente fala com outra vontade quando a gente bota fé naquilo mesmo, né? Então, talvez nesse meio da captação a gente precisa ter essa ousadia, né? Eu acredito muito nisso também, que não, assim, passando um pouco da captação de recursos, mas para viabilização de qualquer coisa, mas que talvez se encaixe aqui. E não é papo de coach, mas é isso de, Olha, não é papo tipo, de fazer a nossa sorte, sabe assim, tipo, cavar oportunidade, né? Então, acho que o que você está falando tem um pouco da captação, talvez tenha a ver com isso, né? De se jogar. Então, se você fosse colocar hoje, lógico que não tem as receitas de bolo, mas tem coisas que dão certo, né, Verinha? Então, tipo, se você fosse dar 3 principais caminhos para grupos, tal qual o Mulungu, quem está assistindo aí a gente, que tipo já desenvolve um trabalho de qualidade, que acredita e está com seriedade naquilo, mas não conseguiu ainda ultrapassar essa linha tipo de adquirir recursos maiores. Tipo, quais são as 3 dicas de captação? Para além do tipo direcional mesmo, que você falou, ó, eu acho que é interessante seguir por esse caminho, para marcas esse, para tal coisa, tal coisa. Você conseguiria ou você acha que também não é por aí? Eu acho que no caso de grupos como vocês, como vários outros que estão assistindo a gente, existem também outras ferramentas que são muito interessantes, que são mentorias, que são processos mesmo de serem mentorados por outros grupos maiores, né? Ainda mais hoje em dia. Sim. Hoje em dia a gente tem uma série de agências toda formada por negros, a gente tem financiamento internacional, um monte de financiamento internacional para formação e para desenvolvimento de empresas anjo, sabe? Então, assim, às vezes a linguagem que a gente tem dentro das nossas estruturas é uma linguagem que, por mais que a gente tenha simpatia e ousadia de chegar lá e falar com as pessoas, o cara que está lá em cima, que é sempre um cara e é sempre branco, ele não vai te atender. Fato, gente. Também não vamos romancear. Não é a sessão da tarde aqui. Não tem o peru e não tem a torta de batata frango lá, doce. de batata doce. Tem a realidade das coisas. É o bilhete único, sim, que a gente vai de bilhete único para resolver o babado. E vai entregar o que a gente tem. Então, existem alguns processos que eu acho que é legal se antenar neles de desenvolvimento de grupos para o crescimento desses grupos, tá? Então, eu acho que esse é um ponto importante de olhar, principalmente quando são grupos sociais. Um outro ponto muito importante é um pouco do senso crítico mesmo, de como você está fazendo essa apresentação, sabe? Na Grécia, você vai precisar falar grego. Na França, não adianta chegar lá falando inglês, porque os caras não vão... Eu só vou chegar lá falando passando. Eles não vão falar com a gente, entende? Então, às vezes, a gente chega com uma linguagem para apresentar um projeto nosso que é a nossa linguagem. Não estou falando que a gente tenha que mudar, né, totalmente, mas é se adequar ao que a gente está propondo fazer. Certo. Né? Então, assim, eu concordo com a Darinha nesse lugar, eu sou muito desse lugar, de que a gente... Nós estamos num território abiaiala, né? Que depois virou América Latina, tem o nome do Américo Vespúcio lá. A gente está num território que é todo nosso. Nesse lugar, a gente também tem que trazer as nossas ancestralidades indígenas. Isso aqui é tudo nosso. Então, é só para entender, para a gente não cristalizar que, então, se eu moro na periferia, eu só posso fazer projeto na periferia. Sai fora. Não, você vai fazer seu projeto no centro. Você pode sim apresentar um projeto da Mulungu para o desenvolvimento de um projeto mensal no Teatro Municipal. Pode e deve, aliás, a gente precisa conversar sobre isso. Tem que pôr, tem que colocar umas coisas assim, de se desenvolver também em outros territórios. Mas como que a gente pode fazer para acontecer isso? Entendendo onde que é, como é, e estudando esses lugares, hackeando mesmo esse sistema. Porque senão a gente não faz. Sim. Né? Então, uma dica importante, fique antenado em mentorias e desenvolvimento de grupos, porque tem muito investimento para isso, gente. É uma coisa surreal a quantidade de investimento que tem. As grandes fundações, Fundação Kellogg, Fundação Ford, Lehman. Fundação... Tid Setúbal. Tid Setúbal, o próprio Alok,
tem muito dinheiro. Ele investe as festinhas. Não é só festinhas. Não, mas ele tem essa preocupação mesmo de impacto, deu pra ver. Instituto Alok, né? Instituto Alok, eles investem pesado nas coisas, entende? As instituições que estão ligadas às empresas. Então, você vai ter lá Instituto Boticário. Você quer fazer um projeto? Apresenta para o Instituto Boticário, porque às vezes não é o marketing. Então, o que eu estou abrindo aqui para a gente é para a gente realmente ter uma amplitude de pensamento que não é mais o marketing que resolve as coisas. O marketing hoje tem uma verba muito pequena, perto do que era antes, e direcionada à propaganda. No sentido de que o projeto não precisa estar necessariamente ligado ao produto daquela marca. Pode estar vinculado só à conexão do impacto social que aquela marca quer deixar na sociedade, por Exatamente. exemplo. Tem gente que fala assim, mas eu vou fazer um projeto para Coca-Cola, não tomo Coca-Cola. Tá bom, mas você não precisa fazer um projeto tomando Coca-Cola. A Coca-Cola tá lá. Você não precisa, vou fazer um projeto para Magazine Luiza. Gente, Magazine Luiza tem um mega investimento em projetos de impacto social. Tem lugar que não chega o lixeiro, mas chega o caminhão do Magazine Luiza. Então, a gente precisa... Ela tá me mandando embora, pessoal. É isso. Fica tranquilo. Não, tá de boa. Pode falar. Então, a gente precisa ampliar um pouco mais esse pensamento do território que a gente atua. A gente precisa ampliar e estudar quais são as fontes de financiamento possíveis para o nosso estilo de projeto. Né? Então, assim, eu estou aqui falando de um lugar de projetos culturais com impacto social. Sim. Dentro disso, minha dica é fundações, organizações sociais, as OSs, porque elas ganham muito dinheiro do governamental para poder gerir aquele dinheiro. E elas não conseguem abarcar tudo com seus próprios projetos. Então, apresentem sim projetos a essas OSs. Tem muitas, Brasil todo, muitos projetos de fundações internacionais que precisam de projetos como esses que vocês fazem, vocês todos fazem. ONU Mulheres, as fundações internacionais. É estudar. Sim. Precisa estudar. Atrás. Boa. Aí foi aulas, hein? Quem anotou. Espero que o pessoal da produção aqui tenha anotado aqui as aulinhas, viu? Porque, né, daqui para frente a história vai ser outra. E uma outra coisa que eu acho que é muito importante também, gente, que é agir em rede. Tá? Agir em rede. Nós não somos concorrentes. Sim. Vocês precisam entender isso. Nós não somos concorrentes, nós não somos oponentes. Sim. Eu estou fazendo um projeto, ela está fazendo um projeto, a gente pode se unir e deixar esse projeto cada vez mais forte. Mais sólido. Os grupos sociais no mundo inteiro que permanecem séculos e séculos e séculos são grupos sociais que se unem. Os maçons, gente. São extremamente já vem como? Eu amei isso. Se reúnam, os maçons. Os maçons. Mas é um de comunidade, né, mesmo, né? É um processo de comunidade, porque as pessoas, isso também é um outro lugar muito delicado, porque a gente fica nesse ponto assim, lá na comunidade a gente se junta para fazer uma feijoada. Legal. A gente se junta para ir pro samba. Massa. Legal. Na hora de escrever um projeto, não tem, seu computador pifa, você não consegue um outro computador, porque ninguém te empresta. Você está lá desenvolvendo seu trabalho, seu projeto, você fica em dúvida de como que escreve uma palavra, não tem ninguém do teu lado para você perguntar como é que funciona. Ou não tem ninguém, ou você não quer contar para ninguém porque você acha que você é um gênio da lâmpada, que você é um Deus sagrado e que só você tem aquela ideia que se você conversar com alguém, a pessoa vai fazer o seu projeto. Sim. Gente, não. Por favor, né? Não. E se você é essa pessoa que fica lá de olho para fazer o projeto de alguém, não. Vai trabalhar essas ideias, né? Não. Vamos se juntar e vamos fazer bonito, vamos fazer a coisa acontecer. Amei. Os Faria Limer se juntam, gente. Sim. Eles só fazem porque eles estão juntos. Nossa, eles estão muito juntos, hein, pessoal? Eu falo coisa meio de causa, né? Que eu já transitei ali a região da Faria Lima, né? Eu também. Ela também. O negócio ali, os caras mais pá que o maçom. O maçom fica no chinelo ali, mano, o Faria Limer.
Brincadeira quem é maçom Façam aí, mas é no grupos. sentido de... Não, mas a gente... Queremos a você gente- com a gente, fomentando o nosso projeto. Não, a gente tá se Mas espelhando. eu quis dizer no sentido de união mesmo, porque Mas os caras são consolidados. Inclusive, quando não... Eles são tão unidos, assim... Não, que é no sentido de, tipo, às vezes se juntam com pessoas que nem têm tanta qualidade técnica ou proposição. É tipo, só por ser meu parceiro. E tudo bem, porque isso é um movimento natural, mas... Assim, a gente tem que fazer isso aí Não também, entrando né? em polêmicas de guerra, mas os judeus também agem assim, eles conseguem Várias se organizar. comunidades, Várias né? comunidades. E eu acho que tem aí um próximo podcast que a gente pode fazer, mas falando muito sobre a origem das coisas, que eu gosto muito de entender a origem das coisas para ressignificar. Sim. Por que a gente é assim? A gente é assim porque foi criada essa ideia de que a gente não podia estar junto. Sim. Quando os caras mandaram os nossos ancestrais de África para cá, né? eles já separaram todo mundo. Então, assim, era uma família de 10, foi um em cada navio, pra galera não ficar junto. Pra não ter nem a linguagem igual. Para que as pessoas que estavam ali nem falarem a mesma língua, para que elas não pudessem vencer nada, né? Se juntar. Né? Então, a gente só precisa entender o que está acontecendo e agir estrategicamente. Se a sociedade machista, misógina, racista e poróbica, né, cria essa ideia de poróbica? que a gente... Poróbica. Que é isso? É quem odeia pobre. Poróbica? Nossa! É a porofobia. Nossa, não sei. Poróbica. Então, e cria essa ideia de que a gente tem que ficar distante e que a gente tem que desconfiar um do outro. Aí é que a gente tem que se juntar. Aí é que a gente tem que se unir. Aí é que a gente tem que confiar. Aí é que a gente tem que abraçar mesmo e ficar junto, sabe? É assim. Aí eu vou para um outro lugar. A tia faz bolo lá da tua rua. Você vai lá na Sodier comprar bolo. O cara da tua rua, teu vizinho, faz um puta som legal, é um DJ da hora. Aí você vai lá contratar o boy lá da Vila Madalena. Pra tocar. Como é que você está fortalecendo seus grupos assim? Você vai fazer a unha lá na Faria Lima, lá no shopping, unhas francesas. Enquanto a tua tia do teu sangue é manicure e tá lá com a conta atrasada. Sim. Gente, essa é uma dica seríssima sobre captação de recursos. Para que a gente consiga ter prosperidade, a gente precisa manter o recurso entre a gente. Tô com dinheiro, vou comprar uma roupa, vou comprar no meu bairro, vou comprar de quem está vendendo. Sim. Vou fazer minha unha, vou fazer ali no meu bairro, no meu território, no lugar que eu sei que a coisa vai acontecer, vai circular, sabe? Vou fazer inglês, vou tentar fazer com uma mana que eu vou fortalecer ela. Parece muito tilelê isso que eu tô falando. Mas não é. Eu acho não. Não é, mas é que a gente tem esse pensamento de que, tipo, a Sodier vai fazer o bolo melhor do que a minha tia, com certeza. Só que aí você vai ver a tua tia trabalhar lá na Sodier. É, verdade. É verdade, real. Aí você toma. Pode crer. Mantenham o dinheiro próximo de vocês, da gente. É troca. Sim. Isso é chave. Ô, Verinha, eu queria só pra gente meio que finalizar, porque a nossa produção já avisou aqui no ponto. Vamos fazer toda semana? Eu gostei. Vamos fazer um quadro. Fazer um quadro com a Verinha. Vem aí, você que quer que a gente faça um quadro de frente. Conversa com a Verinha. Conversa sobre. 21, tem coisa. Tem papo. Gente. Comenta aí, deixa aí na DM, em algum lugar aqui, nos comentários. A gente vai buscar patrocínio. Eu queria saber, assim, você já deu essa visão geral, assim, acho que deu para pegar bastante, assim, a caminhada, mas queria também que você falasse só rapidamente desse entendimento, ou de quando você acha que é o momento da transição de um projeto para negócio, né? Porque o projeto, ele é aquela coisa que ele, embora a ideia seja contínua, a execução de um projeto ela é temporária, né? Então, início, meio e fim, ou tem esse recurso para executar, depois outro e tal. Quando que é, talvez, esse start, ou como a gente faz esse movimento de, tipo, não é mais um projeto, isso aqui é um negócio, vai virar uma empresa, vai virar uma associação, vai virar
qualquer outra coisa, um negócio, vai ser um negócio cultural, né? Eu vou trazer uma palavra que está muito na moda, mas que a gente precisa pensar por nós essa palavra, que é propósito. Um projeto cultural, social, X, ele parte de uma necessidade sempre, né? Ou de uma ideia, uma piração. Vamos juntar uma galera para fazer um show, vamos fazer uma peça, vamos fazer um filme. Mas isso sempre é motivado por uma pessoa. Vem uma iluminação em alguém, essa pessoa fala com outra pessoa e a coisa vai indo. É muito importante que o grupo, Mulungu, Solo, vários outros grupos importantes que tem por aí, se vejam e tenham um momento ali de planejamento interno para entender o propósito daquilo ali que eles estão fazendo. Finalizando esse entendimento de qual é o propósito, você está criando seu negócio. Porque se você faz faz projetos que sejam muito díspares, ou você só se encontra na hora de fazer o projeto, você não tem um negócio. Você tem ações. Você tem ações e provavelmente você não vai conseguir ter um negócio. Porque acabou o dinheiro, acabou o trampo. As pessoas se dissipam, vai cada um arrumar um trampo em algum lugar. Vou fazer 80 coisas e... Daqui a pouco vai virar outra profissão, vai fazer outro trampo, porque aquilo ali não está dando, tem que pagar o aluguel, tem que fazer os corres. Agora, quando você tem um propósito, aí você está começando a falar sobre negócio. Aí você vai buscar formações, porque é muito importante, isso é um outro ponto muito importante para quando a gente se entende como negócio. É buscar uma formação administrativa, sim. Mesmo que seja um curso livre de administrativo, de como é que funciona esse administrativo, como é que funciona para gerir recurso. Porque é muito legal, a gente falou de captar recurso. Como é que faz para gerir esse recurso? É uma bucha. Como é que faz para prestar contas desse recurso? Porque mesmo que você busque um recurso, como é chamado de dinheiro bom, né? Eles dizem isso, como se captação fosse um dinheiro mau, incentivo fosse um dinheiro mau, mas mesmo que seja uma verba direta, você vai precisar ter uma noção muito, muito organizada de como você vai gerir aquele dinheiro, de como as pessoas vão ser remuneradas, né? De como você vai fazer para manter o seu negócio acontecendo através dos projetos. É muito importante que você tenha uma visão administrativa de deixar um fundo. Por mais que o projeto dê pouca grana. Você foi lá, conseguiu um vai. Estou pondo um exemplo, tá, gente? Você foi lá e conseguiu um vai de 50 mil, que é o preço do vai 1, né? Por aí. Por aí, né? Aí você vai lá e conseguiu 50 mil no vai 1. Você tem que executar um projeto X. Deixa 10%. Dá um jeito, gente. Troca ideia com todo mundo. Tenta buscar patrocínio, tenta buscar apoio com os insumos, né, para que você consiga deixar pelo menos 10%, que é um ideal. Se não dá para deixar 10%, deixa 5%, deixa 1%, mas deixa alguma coisa daquele projeto para que você tenha fôlego de não perder a tua equipe, de você conseguir manter a sala que você alugou para fazer aquele projeto, que você consiga pagar a internet para continuar aquele processo, para você escrever o próximo projeto. Ter um entendimento de propósito. O teu propósito é se desenvolver dentro daquela área, fazer aquele trabalho, é estar com aquelas pessoas, desenvolver aquele território ou outros, mas você tem um propósito. É muito importante que você entenda que o seu projeto não é o seu propósito, mas que o seu projeto te ajuda a manter o seu propósito. Não sei se... Sim, fez muito sentido. Fez sentido, a produção ali tá polvorosa. Você viu? Não, foi bom. Com essa eu acho que encerramos, hein? Foi palavra de visão. Parece, até arrebatou aqui, Verinha, no papo. De verdade. Bora. Alguém tem alguma questão aí na produção aqui? Não? Queria agradecer você, Verinha. Mais barulho aí pra ela, pra mulher. A mulher é a mulher, certo?
Você aí, ó, espero que você tenha chegado ao final desse episódio, porque foi muito enriquecedor para mim. Tenho certeza que para a equipe aqui do Mulungu também. Então, agradecer sempre sua generosidade em partilhar seu conhecimento, sua trajetória e, óbvio, de ter topado fazer parte aqui desse episódio do Mulungu Livecast. Agradecer a toda a equipe aqui da produção que está aqui nos bastidores, que ninguém faz nada sozinho. Então, tá aí, meus aplausos aqui, ó. A toda a produção do Mulungu Cultural. Sigam acompanhando aí a gente nas redes sociais, certo? Mulungu Cultural, além da ação do Mulungu Livecast, a gente tem outros produtos, tem muita coisa boa aí vindo. Depois dessas aulas, eu espero que muitas coisas mais, não apenas para 2024, mas para nossa posteridade e prosperidade também virão. E é isso. Agradeço mais uma vez à Secretaria Municipal de Cultura, a Lei de Fomento à Cultura das Periferias. É sério, eu tô rindo, mas tô falando sério. E queria passar a palavra para Verinha, para, enfim, palavras finais, agradecimento, para você deixar suas redes sociais também, para o pessoal continuar te acompanhando. Verinha. Bom, gente, eu agradeço. Eu adorei. Curtiu? Tá? Amei. A gente vai fazer um quadro. Vamos fazer um quadro. Me chama mais, que eu adorei. Você também é muita mídia, né? Também você gosta, né? De falar, então eu também gosto. Por isso que a gente se dá bem. Ai, eu adoro, gente, eu adoro. De frente com Darinha, a gente ainda vai ter um programa. Vamos ter. Aí, GNT. Ai, GNT, eu acho que combina, não sério. Pronto, GNT, ó, vamos marcar eu GNT. Gosto. GNT eu gosto. Pessoal agora, geral aqui marcando a GNT, tá? Fortalece aí. Agora que a Astrid saiu do Saia Justa, a gente pode fazer um programa nosso. Saia larga. Saia larga. Brincadeira. Sai andando. Sai andando. Mete marcha. Sai andando, um projeto de turismo pela cidade. Gostei. Honrando Dona Damares, hein? Com as caminhadas urbanas. Gente, é isso. Retomando as raízes. A gente fica fazendo isso o tempo todo, projeto. Por isso tem que valorizar produtores culturais, sabe? Porque a gente investe muito na nosso conhecimento. Então, a minha palavra final, né, essas considerações finais, é para que a gente tenha um pouco mais de generosidade, primeiro com a gente, porque se a gente não tiver generosidade com a gente, nós produtores culturais, nós temos aquela chavinha que foi colocada na gente, de que a gente é, né? Sim. Tem uma galera até que usa umas expressões extremamente escravagistas. Tem que ter um chicotinho, não sei o que. Socorro, sem chicote, tá? Tá tudo bem. Nós somos seres humanos, a gente está aqui trabalhando e dando o nosso melhor. Estudem muito, né? E valorizem o estudo dos outros. Só no ano passado eu fiz 3 cursos que não têm uma relação direta com a produção cultural, mas que impactam diretamente no nosso fazer, né? Então, eu agradeço muito essa possibilidade. Agradeço a possibilidade da gente estar aqui através de um fomento, através de uma lei de incentivo, e a gente precisa manter os nossos direitos vivos e lutar por isso. Faço uma chamada aqui à galera, à juventude, para participar dos encontros relacionados à política pública para a cultura. Esse ano é o ano de eleição. Ai, atenção. É muito importante que a gente pense bem no que a gente está... Quem é o candidato que a gente vai votar? E quem são os vereadores que a gente vai votar? Porque os vereadores, os vereadores, leis, né? Gente, eles fazem as leis. Então, se a gente votar num vereador zoado, esse vereador, ele pode cancelar o fomento à periferia. Esse vereador, ele pode cancelar uma série de outras coisas. É só lembrar o que aconteceu no outro governo que acabou o Ministério da Cultura, por exemplo. Exato. E uma outra coisa importante, converse com o seu candidato para saber quem é o secretário de Cultura ou a secretária de Cultura que esse candidato está querendo promover. Porque dependendo, a gente pode votar num cara que a gente acha incrível, mas se ele colocar uma pessoa limitada e que já tenha sido secretário de Cultura para ser secretário de Cultura, isso pode criar para a gente um mega problema. Então, vamos pensar bem, vamos exigir e vamos ser atuantes na nossa área. Ser atuantes na nossa área não significa a gente escrever só os nossos projetos. Significa a gente se entender como comunidade, como coletivo. Os advogados se juntam lá na OAB para poder se organizar e a OAB ser cada vez melhor para eles. Nós, produtores culturais, a gente não tem nada. A nossa profissão nem regulamentada ela é. Então eu conto com vocês, que são jovens, para fazer a coisa acontecer. Muito obrigada. Obrigada, eu amei. Maria. É isso. Valeu, gente. Mais um Mulungu Livecast.